Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu sou Miguel Ângelo, o apóstolo, o bispo primaz deste santo ministério. Nós temos um chamado e diariamente estamos aqui com o programa Posso Crer no Amanhã, que tem sido efetivamente uma grande porta de oportunidade para, no meio do caos que a nossa sociedade vive, no meio de notícias tão negativas que as mídias transmitem incessantemente, deixando o povo atordoado e sem esperança, graças a Deus que o Senhor abriu esta porta e levantou uma voz que tem sido uma voz de esperança, uma voz no meio deste deserto de notícias boas, há uma voz boa e importante, que é a voz do Espírito Santo. Vamos criar sempre nesta programação aquele oásis no meio do deserto. Eu quero hoje conversar com você sobre uma palavra bíblica que é a coluna vertebral ou a espinha dorsal do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe falar sobre a razão porque há pessoas que creem e uns que não creem. Há aqueles que acreditam e os que não acreditam. Por que uma pessoa é capaz de acreditar? Jesus deixou claro, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele disse, vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Significa que há pessoas dotadas de um tímpano ovelino que são capazes de ouvir a voz de Deus, entender a palavra, receber a palavra e serem absolutamente transformadas. Mas há pessoas que têm um bloqueio, tropeçam com a palavra, não aceitam, não concordam, não são para a salvação. Então, como é que nós definiríamos a questão? Por que uma pessoa crê, é salva e tem a certeza e a convicção da sua eternidade? É porque ela foi predestinada por Deus. Então eu quero conversar hoje um pouquinho com você sobre esta questão da predestinação, porque há muita gente do outro lado dizendo assim, a minha última alternativa é ouvir Deus falar, é o Senhor fazer algo na minha vida. Se você está pensando desta forma, se você deseja, se você ambiciona, aspira por uma manifestação de Deus, significa que você é uma ovelha de Jesus. E é ovelha porque você foi predestinado. Então, veja o que Paulo ensinou quando escreveu à igreja dos Efésios. Ele disse assim, no primeiro capítulo, assim é dividida a Bíblia em capítulos e em versículos, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então nós estamos aqui perante uma gama de doutrinas bíblicas que movem o coração, que alicerçam a vida, que dão substância, solidez da Bíblia ao coração do ser humano. Então Paulo escreve à igreja e escreve à nossa igreja e a você, porque a palavra é eterna, ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Então, o Senhor diz, olha, ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. A primeira condição que você tem que acreditar é que você é um abençoado. A ovelha é abençoada. A ovelha é feliz. A ovelha de Jesus é próspera. A ovelha de Jesus tem razão para viver. A ovelha de Jesus não tem conexões com o mundo, com o pecado, com a luxúria, com um perfil secular.
A ovelha de Jesus é fiel, é submissa, é inteiramente conectada à pessoa de Jesus. Então diz, ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões. E depois ele diz, assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É muito importante você saber, aqui está a revelação de uma doutrina muito importante chamada soberania de Deus. Disse que ele nos escolheu. Então, o homem não escolhe Deus. O homem sem Jesus está morto em pecados e delitos. Não tem a capacidade de escolher. Paulo, quando escreve a Roma, aos Romanos, no capítulo de número 3, ele diz, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque, não há quem entenda. Todos se desviaram. Então, foi preciso que Deus, de forma soberanamente, diz a Bíblia, ele nos escolheu nele. Então, a ovelha de Jesus, quando nasce, já vem com uma marca, porque ele diz que esta escolha, vem desde antes da fundação do mundo. Nós não nos tornamos crentes porque um dia alguém comeu um hambúrguer estragado, não passou bem de madrugada, ele diz, eu quero Jesus na minha vida. Não. Isto é um processo calculado fria e celestialmente. Não tem intervenção da carne do homem, não tem livre-arbítrio do homem. A Bíblia deixa claro que é Deus que começa a obra, é Deus que termina a obra. E ele disse, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Significa que o tempo de existência que eu tenho, da criação até o dia de hoje, se passaram cerca de 6.000 anos, diz que a nossa vida espiritual vem desde antes da fundação. Ou seja, antes de Deus fundar a terra, antes de Deus criar todas as coisas, ele criou os espíritos que ele predestinou para a salvação. Por isso é que diz, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, isto para mim me dá uma classe de segurança espiritual. Não fui eu que decidi, porque se isto fosse obra do homem, se a escolha fosse feita pelo homem, a opção pelo homem, que o homem que tivesse verdadeiramente livre-arbítrio, olha, nós não teríamos condições de nos sustentar na obra de Deus. Mas isto é obra do Espírito Santo. Diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer que eu sou um espírito, você é um espírito. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Nós somos espíritos que temos uma medida, a medida angelical, somos como anjos de Deus, que habitamos num corpo. Mas esse espírito foi criado antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. E Deus, no tempo dele, por exemplo, no meu caso, há 65 anos, o Senhor colocou no ventre da minha mãe o meu espírito para que eu tomasse a forma de carne num corpo. Mas a minha vida espiritual, a minha identidade espiritual, não é uma identidade que começou no dia em que alguém chegou e me falou de Jesus. Falou de Jesus porque eu já vinha com esta marca. Nós nascemos ovelha, vivemos ovelha, ou como ovelha, e morremos ovelhas. Nós não passamos por uma mutação biológica. Ele era lobo, virou ovelha, depois se perdeu, voltou a ser lobo. Não existe isso aqui. Existe um ato da soberania de Deus. Então ele disse, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos. Não somos nós, não foi uma escolha pessoal, não foi uma decisão disso. Ele nos escolheu para algo. E ele disse, para sermos santos e irrepreensíveis. Olha aí, eu vou repetir, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, uma vez em Cristo, uma vez o reconhecimento, quando a pessoa confessa Jesus, e ela só confessa porque Deus a escolheu, ela só tem a capacidade de dizer Jesus é o meu Senhor, porque ela sempre foi ovelha.
porque a sua verdadeira identidade é espiritual. Então, diz que ele nos escolheu, não foi para depois sermos aqui motivo de chacota nesta terra, de uma vida de mediocridade. Ele nos escolheu para sermos santos, ter a imagem dele, santos e irrepreensíveis. Ou seja, quem tem Cristo no coração, não há mais acusação, não há mais nada, não há condenação, porque é Deus quem justifica. Então ele disse, ele nos chamou, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E depois diz, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui está a coluna vertebral, aqui está a espinha dorsal do Evangelho de Jesus. É que quem nos predestinou, quem nos elegeu, quem nos chamou, quem nos separou desde antes da fundação do mundo foi o Senhor Jesus Cristo, o Deus soberano. É Ele que começa, é Ele que termina, é Ele que sustenta, é Ele que provê. Quando eu entendi o significado da predestinação, da adoção como filho, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a soberana vontade de Deus, que é imutável, então o meu coração finalmente descansou no Senhor. E por que eu descansei? Porque eu passei a entender por revelação, e Deus tirou escamas dos meus olhos e arrancou véus judaizantes do meu coração. Eu passei a compreender, meu Deus, então a obra é totalmente de Deus. Eu não fiz nada, eu não tive nenhuma participação nas questões da salvação, nenhuma. Eu não fiz um esforço, um sacrifício, não me tornei merecedor, absolutamente. Foi Ele que escolheu. E quando Deus me escolheu, Ele sabia que a minha carne seria uma carne de imundícia, um corpo de humilhação. E Ele me quis, Ele me amou, Ele amou você. Então diz que em amor nos predestinou, significa predestino, que antes de chegarmos a esta terra, já vínhamos o Senhor já tinha marcado a nossa vida. O nosso destino já estava determinado soberanamente. Predestinou para a adoção de filho. Ou seja, o crente que confessa Jesus, confessa porque o Senhor soberanamente o predestinou. Então a predestinação é um ato do amor de Deus. Ele quis me predestinar, Ele quis me amar, Ele quis predestinar você. Ele quis, porque quando chegamos a esta terra, nós já chegamos como ovelhas. Estivemos desgarrados, é verdade. Estávamos como ovelhas desgarradas. Imagina você, durante 21 anos eu participei da Babilônia, da grande meretriz, de um sistema religioso romano que se envolve com religião, com política, com negócios, como uma multinacional. Então, durante muitos anos, 21 anos, eu rezei, eu fiz procissão, eu tinha confissão auricular, eu participava da Santa Missa, eu comungava, eu confessava, mas eu não sabia que eu era de Jesus, porque eu nunca tinha ouvido falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu conhecia os santos, eu conhecia as imagens, eu conhecia Maria. Me ensinaram desde criança que Maria era a rainha dos céus, que tudo dependia de Maria, quando Maria foi uma mulher de carne e osso, como qualquer mulher é, e que Deus a privilegiou para ser a incubadora onde a gestação do corpo de Deus aconteceria, e nada mais. Tanto que quando ela se depara com Jesus, ela diz, meu Senhor e meu Salvador. Então Maria foi salva porque ela reconheceu que Jesus era o Senhor e Salvador. Quando o anjo deu notícia a Maria que ela ia ser mãe de Jesus, olha, tu terás um filho, será obra do Espírito Santo, o Espírito descerá sobre você, você terá um filho, ele será o Altíssimo, ele terá um nome, já tem nome até, Jesus, e ele será o Salvador. Qual foi a participação de Maria neste ato? Zero. Então isto vem para os dias da graça de Deus,
quando nós entendemos que o Senhor nos predestinou. Ele trouxe já em nós, e já trazíamos em nós a marca da salvação. Quando nós chegamos a esta terra, já vínhamos predestinados. Isto é um ato de amor, não é uma injustiça. É porque há pessoas que são destinadas para a perdição. E há pessoas que são predestinadas para a salvação. Quem é predestinado é porque já foi assim marcado por Deus ao ser criado desde antes da fundação do mundo. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Isso faz o coração descansar. A pessoa que crê na sua predestinação, ela tem uma segurança, ela sabe que salvação não se perde, que o diabo não pode mais entrar nela, que Deus não apaga o nome do livro da vida, que ela é ovelha e uma vez ovelha, ovelha para sempre. Ela foi adotada para ser filha. Temos os mesmos direitos daquele povo que é um povo eleito por nação, chamada nação hebraica, nação dos judeus. Temos o mesmo direito. Nós somos, eles são descendentes de Sem e nós de Jafé. Então, os descendentes de Jafé têm direito de permanecer na tenda de Sem. Então, os mesmos direitos que Deus deu ao povo judeu, Ele deu aos gentios predestinados, que foram adotados para serem filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós estamos aqui tratando de segurança espiritual, amado. Há tanta gente que, por não ter sido ensinado sobre a predestinação, sobre a segurança da sua salvação, hoje estão desviados. São pessoas que estão curtindo aí um sofrimento astral tremendo. São pessoas que foram intimidadas, ameaçadas, disseram a elas: olha, você perdeu a salvação, olha, Deus tirou o teu nome do livro da vida, quando isto é absolutamente impossível de acontecer. A minha predestinação é a minha segurança de que Deus me criou desde antes da fundação do mundo, me escolheu, e quando eu cheguei a esta terra, eu já cheguei para ser ovelha. Eu não me tornei ovelha, eu nasci ovelha. Eu cheguei como ovelha. Pastor, e em algum momento da sua vida, antes do senhor ter esta convicção espiritual, antes do senhor se converter, o senhor, na igreja romana, o senhor tinha estas convicções, esta certeza? Meu Deus, eu tinha medo até sexta-feira 13, gato preto, cemitério, tudo que você imagina de superstições que a religião impõe na vida das pessoas. Mas graças a Deus que por Jesus Cristo e pela sua predestinação eu hoje tenho paz, eu hoje tenho segurança. Meu nome nunca, jamais poderia ser apagado do livro da vida. Eu estou em Cristo para sempre. E eu quero que você pense desta forma. Não dê ouvidos à lei. A lei é uma tortura. Toda a pregação judaizante aos gentios é uma tortura. As pessoas não têm convicções, pensam que perdem a salvação, que o diabo vai pegá-las, que elas são possíveis de ir para o inferno. Olha, amado, o inferno é para o diabo e os seus anjos. Não existe inferno para o povo de Deus. Inferno, disse Jesus, é para o diabo e os seus anjos. A eternidade, o seio de Abraão, diante do trono, a vida eterna, quando Jesus disse: eu vou preparar-vos um lar. Ele não disse: cuidado, você pode ir para o inferno. Disse: eu vou preparar-vos as mansões celestiais, ruas de ouro, pedras preciosas. Há promessas da eternidade maravilhosas. Mas tudo começa com a predestinação. Esta é a coluna vertebral. Se eu creio em predestinação, eu creio na soberania de Deus, eu creio no legítimo e verdadeiro evangelho. Sem a predestinação, não há vida espiritual. Há uma vida confusa, cheia de nuances de tortura espiritual e, quiçás, de escravidão espiritual. Eu fui um escravo. Antes de eu conhecer a graça de Deus, eu saí da igreja romana como escravo, entrei na igreja evangélica e me tornei um escravo. Continuei sendo um escravo até que conheci a verdade. E a verdade me libertou.
Foi a predestinação que me deu a capacidade de eu entender que Deus é soberano. E foi Ele que elegeu, foi Ele que escolheu, foi Ele que me adotou como filho, foi Ele que me predestinou em amor. Você é parte deste plano perfeito de Deus. Amém? Graças a Deus. Hoje é segunda-feira, nós estamos, eu sempre digo isso, sempre num clima de expectativa, porque o que o meu coração sente é muito maior do que aquilo que os meus olhos veem. E logo à noite, às 7h30 da noite, vamos ter uma grandiosa reunião poderosa de oração, de intercessão, com a manifestação da chamada à existência das coisas que não existem. Nós estamos vivendo debaixo de promessas. Terás para emprestar e não tomarás emprestado. Com esta palavra, eu quero lhe convidar para você estar na Cristo Vive hoje, 7h30 da noite. Rua Maricá, 320, no bairro de Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nossa catedral é próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Logo à noite teremos uma manifestação poderosíssima de oração e de intercessão. Eu creio, eu trato assim, coisas que não são como se já fossem. Eu vejo já pessoas curadas, libertadas, pessoas transformadas, prosperadas, erguidas. E eu vou lhe dizer uma coisa, até pessoas que têm uma vida familiar arruinada, um lar arruinado, Deus é especialista em, da ruína, reconstruir e fazer uma casa nova. Amém? Venha estar conosco. Nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós, nós temos pastoras, bispas que dão palavra de aconselhamento para aqueles que nos telefonam. E se você sentiu, durante esta programação, que este programa é terra fértil para você semear uma semente financeira, se este programa lhe faz bem, se o que eu ensino é transformador para a sua vida, colabore com o programa. Ligue para nós, 3017 9090 e participe como um semeador na evangelização da graça de Deus. Termino o programa sempre expressando a minha gratidão a Deus pelo querido irmão, filho na fé, Rodrigo Ambrósio, Fabiano Ambrósio, proprietários do mercado Turbomil, em Vila Emílio Mesquita, que eu estive lá semana passada e abençoei o local. Uma bênção de Deus, você que mora na Baixada, é ali que você tem que fazer suas compras, porque é ali que está a bênção de Deus em nome de Jesus. A minha gratidão eterna. Agradeço ao povo da Cristo Vive, que com seus dízimos e ofertas permitem que a palavra seja levada e corra. A palavra de Deus não está algemada. Ela tem que correr e está correndo pelo mundo todo. Pela rádio, pela televisão, pela internet, pelo satélite, pelas mídias sociais. Muito obrigado ao povo da Cristo Vive. Vamos nos despedindo. Eu agradeço a minha equipe de televisão, agradeço a todos que se empenham para fazermos sempre a obra de Deus com excelência, temor e tremor. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, governo da igreja, unidos dizemos, em nome de Jesus Cristo, você foi em amor predestinado, você tem segurança na tua salvação. Graça e paz.